Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao curso básico de Espiritismo do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Eu sou Lili Emídio e a nossa aula de hoje será com o tema Jesus. Muito bem, o primeiro questionamento que muitas pessoas fazem quando começam a conhecer o Espiritismo é a respeito de Jesus. Nos perguntam muito se a doutrina espírita acredita em Jesus. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã. Será que os espíritas acreditam em Jesus? A resposta é sim. Jesus é para nós representante da segunda revelação, que foi antecedido por Moisés, que naturalmente trouxe para a gente a primeira revelação, e foi sucedido pela doutrina espírita com a terceira revelação. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Vamos falar um pouquinho da excelsitude de Jesus. Emmanuel nos diz que no mundo espiritual, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, tem uma comunidade de espíritos puros que dirigem, que na verdade mantém as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias no universo em geral. E Jesus, ele faz parte desse grupo seleto, e na verdade nos foi dado saber que esse grupo se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de alguns problemas decisivos apenas por 2 vezes. O primeiro momento foi na criação do planeta. Jesus foi um dos co-criadores do planeta Terra. Ele esteve junto aos espíritos em todo o processo de criação. E o segundo momento foi na vinda de Jesus para a Terra, na vinda do Messias. E é por aí que a gente percebe, que a gente observa a grandeza de Jesus, o construtor da nossa morada e aquele que traria à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor. Quando a gente fala aquela máxima de Jesus, eu não vim destruir as leis, mas dar-lhes cumprimento, a gente começa a compreender todo o objetivo, do trabalho do Mestre. Jesus não veio destruir as leis de Deus, que foram recebidas mediunicamente por Moisés e são conhecidas atualmente como os 10 mandamentos. Ao contrário, ele na verdade respeitou todas as leis e nos ensinou a colocá-las em prática. Ele veio cumprir essas leis, desenvolver todas elas, dar um verdadeiro sentido a elas, trazê-las para a realidade dos homens daquela época, um povo mais difícil, um povo mais duro, menos brando. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, dando condições para que os humanos pudessem evoluir, desenvolver aquilo que a gente fala das asas. Todos nós precisamos desenvolver 2 asas, a asa do conhecimento e a asa da moralidade. E é preciso que as 2 asas estejam do mesmo tamanho, desenvolvidas igualmente, para que a gente possa alçar o voo da evolução. Vamos falar um pouquinho da moral de Jesus, a moral cristã. Jesus vem para renovar o mundo. Ele mostra que a humanidade já tinha amadurecido para alguns conhecimentos, mas ainda estavam no comecinho da era definitiva dessa maioridade espiritual. Era um povo bastante cru ainda. Então, uma vez que Jesus, através do exemplo divino, vem para entregar o código da fraternidade e do amor universal. E ele vivencia tudo isso. Ele põe em prática exatamente a fraternidade maior e o amor de um pelo outro. Ele vem para aproximar os homens. Jesus nasceu em um mundo
que estava mergulhado num amontoado de ideias religiosas, ainda politeístas, ou seja, acreditando em vários deuses. Um rebanho que estava desgarrado e que tinha sido sacudido, né, que tinha sido agitado por Moisés, trazendo o conhecimento monoteísta. Existia apenas um Deus, era apenas a gente tinha que acreditar em apenas um Deus. Esse foi o maior trabalho de Moisés. O Cristo vinha para trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Usou da sua palavra mansa, generosa, e ele reunia dessa maneira infortunados e pecadores, sempre falando suave, sempre falando calmo. Veio para introduzir a fraternidade, escolheu ambientes dos mais simples possíveis para viver a intensidade das suas lições, mostrando aos homens que a verdade dispensa cenários luxuosos e suntuosos. Ele pregava em praça pública, nos vales, nos montes, para qualquer pessoa, para todo mundo que ali estivesse, né, introduzindo dessa forma a fraternidade universal. Veio para estabelecer o princípio da caridade. A sua mensagem causava um impacto por ser límpida, cristalina, com extremada caridade. Não tinha fórmula complicada. Jesus muitas vezes utilizou-se do recurso das parábolas para se tornar bastante claro, né, para que as pessoas pudessem compreender. Veio para ensinar o amor ao próximo e a solidariedade. Por fim, veio para transformar a terra, fazendo com que ela se tornasse a morada de espíritos superiores. Na verdade, espíritos esses que somos nós, transformados. É a lei do progresso a que todos nós estamos sujeitos. Então Jesus foi o pontapé inicial para que nós começássemos nessa caminhada rumo ao plano de regeneração. Então tudo isso iniciou-se de Jesus. Vamos falar um pouquinho da realeza de Jesus. Todos nós sabemos que títulos de rei são distribuídos de várias formas. Jesus chegou a dizer para a gente, em algumas vezes, meu reino não é desse mundo. O título de rei nem sempre exige o exercício do poder. Muitas vezes, ele é dado por consenso unânime. Todos concordam e elegem aquela pessoa para ser rei. Ou por ser agraciado por seu gênio, ou desempenho em determinada atividade, e aí ele se torna o primeiro lugar, naturalmente, vira rei. Outras vezes, por dominar o seu século e influenciar de alguma forma no progresso da humanidade. Aí costumam se dizer rei dos filósofos, rei do futebol, rei da música, rainha dos artistas e por aí vai. São as realezas que a gente tem conhecimento, as realezas mais comuns. Mas essa realeza de que nós estamos falando, ela é perecível. Ela fica marcada, mas ela acaba com o tempo, acaba com a vida. Agora, a realeza moral, ela continua a imperar, sobretudo após a morte. É nesse sentido que nós vemos Jesus, com toda a sua autoridade moral, de quem mudou a vida de toda uma humanidade com os seus feitos, com o seu trabalho, com o seu exemplo. Podemos falar de uma máxima muito conhecida dele: ame o seu próximo como a si mesmo. Que ele queria nos dizer para agir com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. A moral dos espíritos superiores, ela se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica, que quer dizer exatamente o seguinte: fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio uma regra universal de conduta para suas menores atitudes, para suas menores ações. Jesus ensina que o egoísmo, o orgulho,
a sensualidade das paixões que nos aproximam mais da natureza animal, que nos prendem, esses vícios nos prendem ainda mais à matéria. É isso que ele nos mostra, é isso que ele nos ensina. Nos mostra que para aproximar da natureza espiritual, a gente tem que trabalhar o desapego material. E aos poucos, começar devagar, né? Passo a passo, para que a gente possa alcançar o amor incondicional ao próximo. Então, o desapego é uma ferramenta. Nós perguntamos, o Espiritismo pode ser considerado uma religião? O que é religião? Religião é um laço que religa os homens. Na Revista Espírita, de dezembro de 1868, Kardec explica claramente o sentido especial para a palavra religião. Ele diz o seguinte: dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos, e que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens. Então, no sentido filosófico, sim, o Espiritismo pode ser considerado uma religião. Mas então pergunta-se, né? Por que então se declara que o Espiritismo não é religião? Justamente pelo mau uso das palavras. Associou-se a palavra religião à ideia de culto, rituais, coisas que o Espiritismo não tem, que nós não praticamos. Kardec, então, justifica essa ideia quando ele diz: não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual da palavra, não se podia nem se devia usar tal título, dizer que era religião. Eis porque, simplesmente, se diz doutrina filosófica, científica e moral, abordando o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Né? Simplesmente por isso. Mas não deixa de ter, né, um laço do religar. Né? Vamos falar então de Jesus e do Espiritismo. Tem uma frase, uma fala do próprio Mestre que nos dá ferramentas para introduzir um pouquinho de Jesus dentro da doutrina espírita, quando ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em que se torna a alma no instante da morte? Essa é a pergunta 149 do Livro dos Espíritos. A resposta do Espírito de verdade: volta a ser espírito, retorna ao mundo dos espíritos. Isso vem elucidar que a alma é nossa condição temporária quando encarnados em um corpo. A resposta nos mostra como a vida terrena é efêmera, é frágil, ao contrário da vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira e que nos recorda de quem nós somos, das nossas vivências através de muitas vidas, através dos séculos. Nesse sentido, Jesus, em sua mensagem de amor, mostra para a gente a necessidade de reformar os nossos atos a fim de que nós possamos merecer esse reino de Deus, ou seja, remodelar moralmente, reformar o nosso interior a fim de alcançar a evolução espiritual. E para a gente já começar a finalizar, eu queria abordar a questão 625 do Livro dos Espíritos, que pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: vede Jesus. Aqui a gente pode juntar realmente um conhecimento com o outro. Será que o Espiritismo acredita em Jesus? Nós não só acreditamos, como abraçamos toda a sua doutrina evangélica, e seu evangelho é base para todos nós. Para a gente concluir, a gente vê que essa questão do Livro dos Espíritos,
que a doutrina espírita ela reconhece a figura generosa de Jesus. Ela reconhece Jesus como um modelo de perfeição moral que a humanidade poderia ter recebido. O maior modelo, o melhor modelo. Um espírito da mais alta envergadura que nos ensinou o seu evangelho de amor e vivenciou na prática a caridade e a fraternidade universal.